Olá a todos, espero que todos estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente continuar falando um pouco sobre o continente americano, tá? No primeiro vídeo sobre a América eu falei um pouco sobre os aspectos naturais do continente. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre os aspectos econômicos e políticos. Porque os aspectos econômicos e políticos da América acabam gerando uma nova divisão dentro do continente. Lembre-se que a América é dividida em três partes, né? Uma divisão política lá, cartográfica no mapa, América do Norte, Central e do Sul, e nós temos uma divisão econômica, que é chamada América Anglo-Saxônica e América Latina. Essa divisão, ela provém, né? Ela tem uma causa, né? A origem dela são as colonizações. A América sofreu processos de colonização pelos europeus, ou seja, os europeus invadiram o território americano, só que eles realizaram colonizações distintas. Tá? Nós tivemos dois tipos de colonizações principais dentro do território americano. Tá? A chamada colonização de exploração e a colonização de povoamento. A gente sempre tem que ter em mente o seguinte, essas invasões do território americano pelos europeus, elas acabaram gerando grandes impactos para a população local. Ou seja, os povos nativos acabaram sendo dizimados, sendo muitas das vezes escravizados, quando não morreram por guerras ou por doenças trazidas pelos europeus. Então, vários povos acabaram tendo sua cultura quase que dizimada, tá? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, o povo Guarani aqui no Brasil, a gente tem os maias, os incas, os astecas, ou seja, foram povos que acabaram, que tinham uma cultura aqui dentro do continente americano e acabaram sendo dizimados por essa chegada dos europeus. Vamos sempre pensar no seguinte, a colonização de exploração ocorreu em sua maior parte na América Central e do Sul, devido principalmente às condições encontradas naquele local. Tá? Aqueles locais ali que, quando tem a chegada dos portugueses e dos espanhóis, que foram os que realizaram a colonização nesse espaço, em sua maioria, né? A gente tem depois a chegada dos franceses também, esses dois colonizadores, essas duas metrópoles, elas encontraram uma condição em que elas não encontraram os metais preciosos que eles buscavam naquele período, né? O chamado metalismo, né? Que era o acúmulo de metais preciosos. Eles não encontraram ouro e prata, então no primeiro momento eles fizeram o quê? Vamos explorar os recursos naturais, tanto que aqui no Brasil a gente tem a exploração do pau-brasil, tá? Então o que eles começaram a fazer? Utilizando trabalho escravo, né? Tanto indígena quanto de africanos trazidos para cá à força. Eles também implementaram, né, os chamados sistemas de plantations, que eram grandes latifúndios que geralmente produziam só um item. Tá? O principal item aqui da plantation aqui das nossas colônias, das colônias brasileiras principalmente, era o açúcar. Tá? Esse açúcar era levado para a Europa e era vendido por um bom preço lá. Então era o nosso primeiro, podemos dizer assim, o nosso ouro branco naquele período. Né? Nós tivemos um ouro verde, que era o pau-brasil, depois nós tivemos um ouro branco, que era o açúcar, tá bom? Depois, num outro momento, eles encontram sim esses metais preciosos. Então essa colonização e exploração, ela retirava todos os recursos da nossa metrópole, da nossa colônia. E o que acontece? A metrópole acabava enriquecendo bastante nesse processo. O processo de colonização na América do Norte, principalmente onde é os Estados Unidos e onde é o Canadá atualmente, ele foi um pouco diferente, por quê? Eles também não encontraram os metais preciosos e ocorreu uma outra situação. Eles estão na mesma faixa climática, ou seja, não existia a possibilidade ali de plantar itens como açúcar, por exemplo. Tanto que isso é interessante que no território mais ao sul dos Estados Unidos, eles implementaram sim um sistema de colonização e exploração ali, tá? Ou seja, eram características parecidas com a América do Sul e América Central. Outra questão importante, que durante a colonização da parte norte do nosso hemisfério, ocorreu também a chamada Reforma Protestante, tá? A Igreja Anglicana surgiu lá na Inglaterra, tá? E com isso surgiu a chamada Contra-Reforma na Igreja Católica. Com isso, muitos protestantes acabaram fugindo para o novo continente, para as novas terras, para o chamado Novo Mundo, tá? Então eles vieram ocupar esse território, os chamados anglicanos puritanos. O que acontece? Uma outra questão também, muitas pessoas que moravam no campo na Inglaterra, por causa dos chamados cercamentos, elas acabaram tendo que sair da sua área de trabalho, da sua área de convivência e tiveram que ir para as cidades. Chegando nas cidades, eles não tinham condição de se manter. Inclusive, foram essas pessoas que, mais à frente, acabaram se tornando a mão de obra barata para as primeiras indústrias, tá? Mas isso foi bem mais para frente, tá? Então, muitos camponeses, por causa dos cercamentos dos campos, também tiveram que ir
embora do continente europeu. Então eles foram também para a América do Norte. Então a gente teve o estabelecimento de dois tipos de colonização. Uma colonização de povoamento no hemisfério norte, tá? E a colonização de exploração no hemisfério sul. Então a gente teve essa formação dessas duas Américas. A América Latina, tá? Que ela tem origem nesses povos latinos, né? Que falam língua portuguesa, espanhola, francesa. E nós temos a América anglo-saxônica, que tem origem lá na língua inglesa, tá? O saxão, ele tem origem nos povos germânicos, tá? Quando os povos se misturaram, os ingleses e os saxãos, eles acabaram formando essa língua, né? Essa língua saxã, que aí no caso é a língua inglesa. Então a origem é nos chamados povos germânicos dessa língua que eles falam lá no hemisfério norte, no caso o inglês, beleza? Então o que acontece? A partir disso, a gente tem essa divisão dentro do continente americano. Uma América desenvolvida, tá? No hemisfério norte, é chamada América anglo-saxônica, e a América subdesenvolvida, que é a América Latina, tá bom? Então essa é a divisão principal. Eu vou gravar outros vídeos para explicar um pouco mais das características delas, tá? Eu dei só uma pincelada aqui para vocês poderem saber a origem da formação dessa América, tá? A origem de formação dessa América foram duas colonizações distintas, dizimando povos, escravizando outros povos, tá? E a exploração econômica do território distinta, que acabou também tendo uma relação muito grande também com a chegada de pessoas fugindo da chamada contra-reforma da Igreja Católica lá na Europa, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.